Olá, meu nome é Fidelis. Hoje eu tô aqui gravando meu terceiro vídeo sobre os meus relatos aí com a ressonância harmônica. Há uns dias atrás aí eu gravei meu segundo vídeo contando um pouco da minha experiência, contando aí sobre a ferramenta que virou a chave na minha mentalidade e ajudou a entender muita coisa da qual o professor explica. E mesmo eu tendo feito muitas ondas aí por vários anos, eu ainda não tinha compreendido algumas coisas. Eu não tinha conseguido, talvez, manifestar de forma consciente aquilo que eu queria. Eu estou aqui de novo gravando esse vídeo para contar aí uma série de histórias aí que aconteceu comigo dentro desses 4 anos, nesse período aí da ressonância. Pretendo também contar aí mais antes da ressonância harmônica, o antes e o depois da ressonância harmônica. E dentro desse período de 4 anos, estudando todo aquele conteúdo que o professor tem, estudando os conteúdos que ele indica, porque ele indica muito conteúdo. Eu costumo falar que o professor Hélio Couto, ele é como se fosse um sumário de um livro. Apesar de ele ensinar muita coisa, ele deixa muita pauta para que você busque por conta própria os estudos, para que você estude, para que você faça os testes, você experiencie, para que você comprove a verdade dos fatos aí. No meu segundo vídeo, né, que acho que eu vou considerar ele como se fosse o primeiro vídeo dentro da história que eu vou contar. Apesar que eu gravei um vídeo aí há 2 anos não, há 4 anos atrás, onde eu relatei um pouquinho do que aconteceu comigo, mas eu fiquei muito tempo sem gravar. Como eu falei, eu tinha muita vergonha, era muito travado, ainda tô me destravando para estar falando na frente da câmera. E então eu tô aqui de volta nesse vídeo para eu vou falar um pouco de tudo que aconteceu. Eu vou contar tudo o que aconteceu. Não vou contar tudo, né? Mas eu vou falar as pautas do que aconteceu comigo nesse tempo, de conquistas, de curas, enfim, de tudo que a ressonância ela pode trabalhar na gente. Nesse período aí de 4 anos, eu passei por muitas catarses. Aí, dentro dessas catarses, eu passei por cura familiar, né? Resolvendo problemas familiares aí de uma família que foi muito conturbada, né? Tive uma infância muito conturbada, muito difícil, onde eu vivi numa casa que teve muitas brigas, muitos desentendimentos, muita coisa negativa, muita coisa pesada, né? E eu passei por algumas curas através disso, né? Através da ressonância. Aí, colocando uma vírgula, porque depois eu conto sobre cada história aí, e também aqui não é o intuito estar trazendo aqui as partes negativas, mas é só fazendo um adendo do que aconteceu, e acredito que muita gente passa por isso também, e só da pessoa saber aí do que aconteceu, acredito que ela também vai se identificar com cada coisa que eu vou falar aqui, e nos próximos vídeos eu vou contar detalhe por detalhe, porque para contar tudo em um vídeo fica muito longo. Então, eu passei por, né, brigas familiares aí na minha infância, aí tive, né, vivi numa infância conturbada, onde gerou muitas escolhas. Eu poderia falar que são escolhas erradas, mas as escolhas erradas elas transformam a gente no nosso caminho, na nossa jornada, né? Se a gente busca a melhora, se a gente se permite, crescer, curar, perdoar, né? E se libertar de tudo que passou sem se culpar, sem julgamento. E quando eu digo se julga, você passar por isso sem você estar se culpando, eu acredito que a gente vive muito tempo dentro da culpa. Não é de uma hora para outra que a gente se liberta da culpa que a gente carrega, dos medos, né?
Então eu acabei fazendo aí tive muitas experiências negativas que, como todo mundo sabe, as experiências negativas elas transformam a gente naquilo que a gente se transformou hoje. Me desculpa aí, tá meio perdido nas palavras, né? Tô me adaptando ainda, como eu falei pra vocês aí na frente das câmeras, então às vezes eu vou acabar ficando um pouco perdido. Mas enfim, além das brigas familiares, infância conturbada, né? Que é isso aí pega muito a nossa criança interior. Aí é uma outra cura, né? Tem a cura familiar, cura da criança interior. Tem a cura das crenças, a pancada de crença que a gente vai pegando em todas as áreas da vida, né? Porque tudo começa lá na infância. Aí, dependendo da forma da infância que você viveu, você vai, com certeza você vai ter referências aí para todas as áreas da sua vida. E a gente sabe que quando tem conturbação, as crenças não são boas. Elas não são boas no quesito que ela acaba afetando a sua vida. Mas como tudo é uma dualidade, também tem um lado bom. Porque quando você começa a sua busca para a sua libertação, para a sua cura, você precisa daquelas experiências negativas que você teve para que você busque um resultado, o resultado que você precisa. O resultado que você precisa ele só existe porque você acabou aí sofrendo no passado, né? De certa forma, ninguém quer passar pela experiência, ou de repente ele está passando por uma experiência negativa, mas se você buscar de todo o teu coração a sua conexão com a tua centelha, com o teu espírito, você vai conseguir passar por tudo isso, você vai conseguir tirar o aprendizado que você precisa, e pode ser da pior situação que você esteja passando, né? Nunca que a gente vai conseguir definir o que cada pessoa está passando no momento, porque só cada pessoa sabe a dor que sente, mas quem realmente sabe de tudo que você está passando é a tua centelha divina, é o espírito que habita dentro de você, só ele sabe tudo que você passa, e também é só através dele que a gente consegue se libertar, se curar de tudo isso. Fez aí 4 anos e pouco aí da utilização da ressonância. Paguei poucas vezes a ressonância, né? Como a gente sabe, tem a forma gratuita, mas durante o período da ressonância eu acabei entendendo o processo, como o próprio professor fala, depois que você entende o processo da ressonância, você acaba virando um co-criador. Um co-criador você já é. Você só não está co-criando de forma consciente a sua realidade. Então a gente utiliza a ferramenta dele para que a gente consiga se libertar aí de tudo que a gente possa, né, se libertar. Além disso, além dessas coisas que eu falei, além da questão da criança, tive os problemas com a amizade também. Por conta da vibração, a gente sabe que aquilo que a gente vibra, a gente está traindo para nossa vida. E eu tive amizades aí que, né, não são amizades que hoje a gente fala que a gente teria por perto, porém, como a gente sabe, que foram essas experiências que transformaram a gente na pessoa que a gente é hoje. Então aí, quando a gente se liberta, a gente consegue sentir a gratidão por toda essa história do passado, por cada experiência dada como negativa, a gente sente a gratidão, a gente consegue sentir o amor por cada situação, a gente consegue enxergar a mão de Deus em cada situação, em cada momento. E aí a gratidão ela preenche o nosso coração, e através da gratidão a gente consegue manifestar muitas outras coisas. Então nesse período aí também eu acabei me curando das amizades por conta que as amizades erradas que eu tive, elas vieram por um senso de abandono, né? Meu pai, por mais que ele foi presente
dados momentos da minha vida, ele não esteve presente, né? Estava perto, mas não estava presente de alma, de corpo e alma ali, por conta das conturbações da vida que ele teve, da vida que ele passou, né? Ninguém é culpado pela história que teve, pela história que viveu, né? Então a gente pode até estar julgando cada familiar, cada pessoa que entra no nosso caminho, por tudo aquilo que ela gera, mas de certa forma a gente é inconsciente. A gente é inconsciente de muita coisa da qual a gente faz. E tomar consciência de cada coisa é o que faz a gente se libertar, né? A pessoa, muitas das vezes, ela erra não porque ela quer, mas ela erra porque é só aquilo que ela tem para oferecer. E aquilo que ela tem para oferecer é aquilo que ela recebeu dos pais, que o processo é o mesmo. A gente só pode dar aquilo que a gente recebeu. Então, se a gente só consegue dar aquilo que a gente recebeu, muitas das vezes aquilo que a gente recebeu não foi o melhor que nossos pais, não é o melhor do que a gente queria, mas foi o melhor que eles puderam dar, independente da condição. Seja uma situação negativa, uma situação não positiva para você aí, mas pode ter certeza que dentro disso tudo, quando você consegue tomar um certo nível de consciência, você consegue aí encontrar significados nessas dores que você passou, nas coisas que você passa. No momento, quando a gente tá dentro da situação, realmente a gente não enxerga, mas aí fica uma referência pra gente, que é um exemplo de quando a gente olha para a situação de uma outra pessoa, uma relação que a pessoa está vivendo, e a pessoa ela vem contar pra gente, ela conta pra gente aquilo que ela tá passando e a gente enxerga, né? Porque todo mundo sabe, quem tá de fora consegue enxergar o que tá de errado na vida da pessoa. Ela mesmo não enxerga o que ela tá fazendo, né? Então ela tá inconsciente. Ela acaba não sabendo que ela tá fazendo aquilo, né? E a gente acaba culpando o outro, a gente julga o outro. Então, de fato, aquilo que a gente vê de errado no outro ainda está dentro da gente. Por mais que a gente pense, não, o outro também é culpado, o outro faz também, né? E de fato, o outro faz também. O outro está errando, mas para quem estudou com atenção todas as aulas que estão disponíveis gratuitamente, não só as aulas do próprio professor, mas as aulas das pessoas que ele indica, de outros autores. Ele fala de um dado assunto e fala de quem é especialista naquela área, né? E aquela pessoa que é especialista naquela área, você pode ter certeza que se você estudar um pouco do que essa pessoa tem para oferecer, você vai aprender bastante. E realmente, se a gente estudar lá o conteúdo dos outros autores, a gente vai acabar entendendo como funciona cada situação, né? E essa questão aí da outra pessoa também ser culpada de também ela fazer errado, isso advém de uma coisa que o professor já falou, que somos seres magnéticos, né? Se existe a lei da atração, todo mundo busca hoje, todo mundo ouve falar da tal lei da atração aí, que é muito comercializada por muitas pessoas hoje, utilizam ela como tema, como pauta, porque é um assunto muito em alta. Então os assuntos muito em alta, eles geram muita procura, né? Então a lei da atração, todo mundo tá na lei da atração, vivendo uma vida boa, uma vida negativa. A gente tá atraindo porque a gente tem um campo magnético que atrai tudo aquilo que a gente vibra. Então, se a gente está vibrando numa frequência onde está emitindo dor, mesmo que seja inconsciente, você não está consciente que dentro de você está vibrando falta, que você está vibrando escassez, que você está vibrando
o desamor, o apego, a culpa, o ódio, a raiva, isso está tudo dentro do teu inconsciente, né? Acaba se passando aí anos e anos da nossa infância e a gente acaba esquecendo que a gente viveu aquilo e aquilo ficou instalado dentro da gente como se fosse um programa de computador, e isso acaba afetando a tua vida ainda, e isso vai estar lá latente no teu campo magnético dentro de você e vai estar atraindo situações, pessoas com aquelas condições da qual você está vibrando, e aí a gente acaba julgando que o outro é culpado. Mas a partir do momento que a gente entende que a gente está atraindo todas as situações por conta do nosso magnetismo pessoal, a gente consegue compreender que se minha vida ela não tá boa hoje, ela não tá, eu não cheguei aonde eu quero chegar, é porque falta alguma coisa. Falta curar alguma coisa, ou falta eu aprender alguma coisa. Eu passei muito tempo vibrando, assim, o nosso processo é eterno, né? Enquanto a gente está vivo aqui, a gente vai curar muita coisa na nossa vida. E vamos supor que tem 4 ou 5 anos aí, desde o primeiro vídeo, né? Eu falei que eu tô na minha 15ª onda, né? Por assim dizer, 15ª onda, porque eu parei de fazer, eu não faço mais. Mas se for contando aí, daria 15 ondas aí, né? 15 pedidos aí da ressonância. Mas, como que eu estou na 5ª onda, na 15ª onda, se eu parei de fazer? É porque quando você entende o processo de manifestação, não deixa de ser onda ainda, é uma onda, porque a onda em si é uma coisa pertencente ao universo, pertencente né, a tudo que a gente vive aqui. Então, quando se fala em onda, a gente está falando de vibração, né? Não que a onda seja uma coisa ali do professor Hélio Couto, não, ele ensina sobre ela. Então a gente às vezes acaba fazendo a alusão que a onda é uma coisa própria do professor. Não, não é. Bom, entendendo que a gente somos seres magnéticos, isso só tende a gente a um caminho, a se libertar dessas mazelas que estão vibrando dentro da gente. E eu, como eu estava falando há uns minutos atrás aí, até uns, sei lá, vou pôr aí há um ano atrás agora, eu ainda estava vibrando, carência, a carência paterna, e eu não sabia que essa carência paterna que eu tive, ela gerava a falta do amor próprio. A falta do amor próprio, ela me levou a estar buscando amor fora de mim, em outras pessoas e situações. Eu acabava dando tudo de mim para outras pessoas, para amizades. Então eu sempre fui um bom amigo, porque eu dava tudo aquilo que a gente dá demais, é aquilo que a gente não tem na gente. Então eu era o amigo e as pessoas não conseguiam corresponder àquilo. E por que elas não conseguiam corresponder? Porque de certa forma a minha intenção que eu vibrava como amizade era carência. E eu signifiquei aquilo como amizade e não era carência. E aí quando acontece algo de errado, a gente culpa a outra pessoa. A pessoa não corresponde àquilo que a gente está buscando. A pessoa não está correspondendo ao nível de amizade que eu estou me doando. Você se doa tanto e nunca que você vê reconhecimento nisso. Isso não é só nas amizades, é dentro de um relacionamento, dentro do trabalho que você se doa. Aí você fala, meu patrão não reconhece que eu estou me doando, que eu estou me entregando de corpo e alma, estou vestindo a camisa da empresa e nunca reconhece. Realmente você está se doando demais, muito mais do que você deveria estar se doando. E isso tudo é alguma falta que você está vibrando, é algo da tua infância, seja com pai, com mãe, seja com quem você viveu, existe alguma falta aí dentro.
existe alguma falta que você precisa trazer ela para a consciência, para que você olhe de frente e você fala realmente, tá aqui o problema, eu reconheço, eu aceito, eu permito, eu aceito essa questão. E quando você permite, você aceita, tudo se desfaz, é igual algodão doce na água. Às vezes a gente precisa de ajuda. A gente precisa de ajuda porque a gente não consegue enxergar, a gente acaba resistindo, né? Como o próprio professor fala, a onda está tentando entrar em você e você está resistindo. Então, assim, como é que faz para se livrar disso? Se eu sei que eu estou colocando resistência, eu preciso de ajuda. E a onda, ela sempre vai atuar na tua vida pelo caminho de menor esforço. E o que é o caminho de menor esforço? O caminho de menor esforço é aonde você está tendo menos resistência. Então, de repente, aparece algum outro assunto, um assunto novo, um assunto que você nunca ouviu, um assunto que você não conhecia, uma terapia nova, isso te gera curiosidade, e através dessa curiosidade você acaba indo buscar e ali está a sua cura. Então, tá aí também uma crença que eu tinha, que a ressonância ela ia transformar tudo como mágica na minha vida, que as coisas iam cair no meu colo. Mais um exemplo. A pessoa ela quer se curar dessa falta que ela tá vibrando, igual eu vibrava a falta por conta da falta paterna aí, né? Eu vibrava essa falta, então eu ficava batendo amizade daqui, amizade de lá. Isso e não teve o lado bom, né? Como a gente sabe que uma outra lei universal é a dualidade. Então a dualidade ela trata do lado positivo e do lado negativo, dos polos da face da moeda, as duas faces da moeda, que tudo tem essas faces, tudo tem dois polos. Então as situações aí das questões das amizades que eu ficava insistindo, me entregando e não tinha correspondência da forma que eu buscava, né? Tinha correspondência naquilo que eu vibrava inconscientemente. Eu vibrava falta, entregava atenção e recebia falta, porque era o que estava em segundo plano, sem eu saber que eu estava atraindo de volta. Entende? E aí, como a ressonância, a onda, ela atrai as coisas pelo caminho de menor esforço. E eu fui conhecendo terapias. Eu tinha preconceito, era preconceituoso com terapias espirituais. Eu conheci as terapias, eu fui considerar terapia os meus estudos, que eu estudava muito sobre a mente, sobre a PNL, Programação Neurolinguística. Eu digo que é a base, não vou dizer que é a base, eu considerava a base de todos os meus estudos. Considerando como estudo, sim, a PNL, que foi um dos primeiros blocos que eu utilizei. Não que é realmente o primeiro bloco, porque o primeiro bloco é a tua espiritualidade que está agindo a todo momento, mesmo que você não saiba. É ela que está guiando, está te protegendo, está te livrando, está te trazendo coisas novas, tentando te mostrar a todo instante o caminho, mesmo que você não enxergue. Ela está ali, a mão invisível de Deus está ali, de Deus, do todo, de guias, seja lá o nome que você quiser dar, estão ali te ajudando. Dos seus anjos, dos seus orixás, dos seus qualquer coisa que você queira nomear aí, a luz, porque tudo é luz. Tá ali, a mão invisível tá ali te ajudando. Então, teve uma época aí, pós um momento de depressão, depois de muita luz. Tive um momentão de luz aqui altíssimo, uma vibração maravilhosa que eu alcancei sem ter conhecimento. Então eu desci para depressão. Através dessa depressão eu conheci uma pessoa que estava na mesma fase, e aí só que eu tinha certos conhecimentos. Então a gente fala daquilo que o coração está cheio.
Eu vivia falando pra pessoa, você precisa ler tal livro, você precisa ver tal coisa, você precisa ver não sei o quê, e tal. E nunca que a pessoa, não é assim que a pessoa vai aceitar aquilo que você tá tentando mostrar pra ela. E na minha cabeça aquilo era a única coisa que era certa. Isso inflava o meu ego, me fazia a pessoa mais ignorante do mundo e eu não percebia. Mas através desse relacionamento, um dia a pessoa pegou e falou, tem uma terapeuta muito boa, fulano de tal. Eu fui ver essa terapeuta, vi o vídeo, caguei e andei. Desculpe a palavra aí, mas caguei e andei pro vídeo que ela mostrou. Porque eu tava ignorante, só eu era o dono da razão, eu sabia mais que todo mundo. Porque assim, no meio que eu vivia, né, eu vivi num ambiente tóxico. E normalmente o ambiente que você vive, a vizinhança, ela também corresponde às vezes à mesma vibração, né? O local que você mora pode ser que as pessoas, pode ser, viu? Não que é. Pode ser que as outras pessoas elas estejam vibrando semelhante, estão passando pelas mesmas situações aí de vida. O lugar que eu vivi, realmente aquele estudo que eu tinha estudado de PNL era o ápice já, realmente sobressaía qualquer conhecimento que qualquer pessoa ali tinha. Então eu achava que eu era melhor que aquelas pessoas. Isso aí me gerou muita ignorância. Me fechei, porque quando você se fecha, você sabe tudo, não tem espaço para entrar um novo. E aí, quando eu conheci ela, eu tentava empurrar a goela abaixo um monte de coisa, um monte de informação, mas eu não notava que quanto mais você insiste, você persiste naquilo, a pessoa nunca vai ouvir, nunca vai aceitar aquilo de você. E aí ela falava dessa terapia, e eu, como me achava o gostoso, o melhor de todos, eu não via que aquilo era errado. E aí ela apresentou a terapia lá e tal, e ela pegou e foi, né? Foi pra terapia, paguei a terapia pra ela. Lembra que a terapeuta, ela tinha, era um pacote lá de 10 sessões de terapia, que incluía diversas terapias. Ela foi, né? Ela foi lá pra terapia, eu fiquei em casa sozinho. No dia que ela chegou na hora que ela chegou da terapia, casa toda empolgada, inteiramente empolgada para contar para mim o que ela passou, o que ela experienciou lá. Eu assistindo minhas séries, querendo ignorar, mas eu falei, bom, não vou ignorar, né? Ignorando, internamente eu tava ignorando, meio que ignorando. Tipo, fazendo cara de paisagem só pra ouvir, tipo, as coisas entrando no ouvido e saindo pelo outro. Até que ela pegou e falou assim, ó, a terapeuta falou assim, que aconteceu assim assado comigo. Isso não é novidade. Se você tá indo na terapia, a pessoa vai falar da sua vida. É você que tá indo lá. Daí ela pegou e falou assim, também falou assim da minha mãe. Falou que minha mãe teve um aborto, teve não sei o que, não sei o que, não sei o que. Olhei assim e pensei, tá bom, tanto faz. Aí ela pegou e falou assim, mas a terapeuta pegou e falou assim assado de você e tal coisa, na normalidade, né? Como a gente nunca conhece a fundo as pessoas que a gente tá junto, pode passar o tempo que for, a gente sempre tem mais e mais para conhecer da pessoa, né? A pessoa teve uma vida, uma infância, anos de vida. Então tem muitas histórias aí que a pessoa não sabe de você, coisas que a gente nunca abriu o coração para falar. Seja o amor da tua vida aí, tenho certeza que a gente guarda muitas coisas aí que a gente nunca falou. E a bendita da terapeuta, ela pegou e falou coisas da minha vida. Olha, a personalidade dele é assim assado. Na infância dele, ele teve isso, contou certas situações com detalhes minuciosos. Aquilo me levantei as orelhas igual um pincher. Falei, como assim? O que foi isso? Eu, na minha ignorância de palavras, né, na minha descrença em muita coisa e falta de respeito com outras religiões, porque eu era ignorante, viu? Hoje não sou mais, hoje eu me libertei, hoje eu respeito muito qualquer outra religião, qualquer tipo de pensamento que a pessoa tenha, porque hoje eu entendi o meu processo, entendo o processo de cada um, mas no momento eu peguei e falei, mas que macumba foi essa que ela fez? O que ela fez ali? Que mágica que foi essa que ela fez? Que ela falou isso da minha vida? Que eu quero entender, o que ela fez lá? Falei, ela acendeu vela, ela fez o quê? Ela falou palavra estranha? O que ela falou? Por ignorância, né? O que ela falou lá? Ela
meu, o que que ela fez? Você levou alguma coisa minha lá? Eu não sabia o que questionar porque eu não conhecia, por preconceito, né? Por preconceito. E aí, a partir disso, eu fiquei chocado. Ah, falou nada, ela só sentou na minha frente lá, pediu para se conectar, estendeu as mãos e depois começou a falar as coisas. Então eu falei, ah, não pode ser. Como isso? Eu falei, doeu? Ah, não doeu nada. Aí eu falei, ah, não, eu vou ter que participar desse negócio aí, eu quero ver, né? E fui, né? Eu falei, marquei pra mim, eu fui. Cheguei lá, pessoa de boa aparência, fui bem recebido, um lugar harmonioso, discreto, sem muita tralha, sem muito enfeite, sem quadro, não, uma coisa ou outra, uma mandala só lá na parede só e tal. Simplicidade, sabe? Simplicidade total. E aí a pessoa conversou comigo, me senti bem, não fiquei afoito, nada. Aí a primeira coisa que ela fez lá em mim foi um reiki, né? Fiz o reiki com uma outra técnica lá, que ela pegou, leu o meu campo e falou algumas coisas e aí fez um baita de um sentido pra mim. Eu saí de lá leve, melhor, curioso. Passei por outras terapias lá com ela. Era 10 terapias, 10 sessões com outras terapias. E dependendo da evolução da pessoa, ela intuitivamente viu que a pessoa precisava. E aí, passado o tempo, eu com aquela curiosidade, ela tinha um curso dela lá gratuito, que era o Reiki nível 1. Eu peguei e fiz o curso, né? Todo mundo que acho que vira terapeuta porque sofreu na vida. Pode ser que tenha assim uma pessoa ou outra que fez por paixão, porque já gostava, ou foi se curar e acabou virando a paixão da pessoa aquilo lá, né? Fiz o curso, foi uma das coisas mais maravilhosas que eu fiz na minha vida, uma das melhores escolhas que eu pude ter feito. E a partir daí aconteceu muitas coisas, né? Eu vou pôr uma vírgula, porque eu vim falando desde o começo lá, que eu tive... São histórias longas, tá? Eu tô trazendo uma resumida aqui, mas daí eu vou depois nos outros vídeos aí falando um pouco, um detalhe por detalhe de cada situação da vida. Eu falei de família, falei de criança interior, falei dos meus ciclos de amizade, falei um pouquinho de relacionamento, né? E eu era o tóxico da história e não sabia. A pessoa também tinha uma família problemática também. Problemática assim, quando a gente fala a palavra problemática, não é que a pessoa é o problema, é que ela tem problema igual qualquer outra família. E que possa ter seus problemas, indiferente das situações que se passem, né? Não é que problemática eles são culpados e eu sou certo, longe disso. Então, também aí tive que lidar com a família dessa minha namorada, hoje minha esposa. Separei aí na ilusão lá que a ressonância vai fazer você separar dos seus relacionamentos, porque você não tá mais vibrando na mesma vibração e tal. Aí, conforme o processo foi rolando, aí tive um filho, tenho um filho lindo, maravilhoso, com ela, 3 aninhos. A gente voltou depois de um tempo, eu fui mudando, fui se curando. Hoje a gente tá caminhando junto aí, à medida do possível, sabendo que cada um tem seu processo. E quando eu me conectei com o meu amor próprio, eu consegui respeitar o processo dela indiferente de onde ela estava. Isso quebrou total esse negócio, tem que ficar com alguém que está na mesma vibração. Não tem. Mas se você quiser, você pode também. Cada um é cada um, né? Isso foi comigo, com a minha pessoa. Então, dali eu estava falando, cura de família, criança interior, ciclo de amizades, relacionamento, família da namorada. Aí teve empresa, abri empresa, aí tive 3 empresas, eu cheguei a faturar mais de 1 milhão. O cara faturou 1 milhão. Atrás da casa do cara, como é que tá? Olha aí como é que tá. Cadê seu 1 milhão? Cadê seu carro? Cadê sua casa?
Eu vou contar, né? Faturei. Depois eu vou, como eu falei, vou contar posteriormente aí, vídeo após vídeo. Faturei lá mais de 1 milhão. Arrumei uma sócia. Pessoa muito boa, maravilhosa. Errei com essa sócia aí, errei. Não tô falando ainda com ela, mas a gente vai voltar a se falar, tenho certeza. Faturei esse 1 milhão aí, tive 3 empresas, quebrei as 3 empresas. Fiz aí acho que uns 200 mil de dívida. 200 mil de dívida. Aí, enfim, teve esses 200 mil de dívida. Aí eu entrei para trabalhar num outro lugar. Só que a diferença era o quê? Que quando você aprende uma coisa, por mais que você tenha errado, tenha perdido, naquele momento a experiência continua. Aí quando você entra para trabalhar num outro lugar, com aquela mentalidade, se você tiver essa mentalidade, você trabalha com propósito, então você respeita. Aí fala, mas eu sou um arquétipo águia, tenho que estar no lugar mais alto. Não tem. Você tem que estar caminhando conforme o lugar que você está no momento. Arquétipo que for, raça alienígena que você achar que você é, e os caramba 4 aí, não importa se você está se sua situação ela tá ruim, você tem que galgar conforme a situação, tem que subir degrau em degrau de novo, que ali vai estar seu aprendizado para te levar muito mais longe. Então trabalhei em outro lugar com vendas, entregando tudo que eu tinha. Daí eu vou falar para vocês aí, próximos vídeos aí, como eu saí de todas essas dívidas, como eu consegui faturar de novo aí milhões de reais, como eu saí da casa que eu tô aqui agora para uma outra casa. Depois eu vou filmar a casa para vocês, tá? Eu vou deixar gravadinho isso aí, é um registro pessoal também que pode inspirar muita gente. Vou gravar a casa alugada que eu tô aqui nesse momento, mas eu já tô trabalhando aí, quietinho, tranquilo na minha, dando seus passinhos de cada vez, minucioso. E aí eu vou mostrar para vocês depois a parte material que todo mundo busca aí, a casa, carro, apartamento, como chegou, né? Quando chegou e por que chegou. E já aqui meio que para finalizar, realçando, tudo isso só foi possível quando eu entendi um ponto. Você só se cura quando você se conecta com o teu espírito, que teu espírito é o teu eu de verdade, né? O outro vídeo anterior desse, ele faz um adendo falando do espírito. Lá falei da pirâmide de Maslow. E eu vou colocar nesse vídeo aqui a pirâmide de Maslow. Vou deixar aí para vocês verem ela. Ela vai estar fazendo adendo ao outro vídeo. Vocês vão entender ela. Quem vê esse vídeo aqui, quiser saber do que eu tô falando, lá no outro vídeo eu falei. E aí isso vai complementar. Então esse vídeo aqui foi mais para passar pautas do que eu vivi na minha vida, de coisas que eu passei. E em vídeos posteriores eu vou falar, vou tentar ser de forma resumida, né, para não ficar coisa longa e chata e maçante. Um pouquinho da história e um pouquinho da solução. Então eu tenho certeza que isso pode ser que ajude cada um a se libertar do degrau que a pessoa estiver vivendo. Desculpa o cachorro latindo no fundo. Bom, gente, por enquanto é isso. Agradeço aí todo mundo que assistiu meu vídeo. Gratidão a todos. Até o próximo vídeo aí. Tchau, tchau.